área para falar aqui dos piores times do Brasileirão. Por favor, não fique com raiva de mim, porque talvez você veja o seu time aqui nessa lista que eu fiz, nesse dossiê que eu estou preparando, né? Eu preparei dos melhores times do Brasileirão e aí fiz uma análise detalhada de todos os times, além dos melhores times. E agora eu vou falar dos piores times, que são os times que para mim vão brigar ali contra o rebaixamento, vai brigar por uma vaga de Sula. Eu não vejo esses times que eu vou comentar aqui brigando por Libertadores, brigando pelo campeonato, a não ser que no meio do ano eles façam uma série de contratações, a não ser que um time encaixe de um jeito que comece a jogar de forma absurda. Isso pode acontecer, tá? Eu posso estar completamente errado aqui, mas a minha avaliação que eu vou fazer é baseado no que está acontecendo hoje, depois do fim dos estaduais e antes de iniciar o Brasileirão. Lembrando que esse vídeo eu estou gravando antes de iniciar o Brasileirão, para deixar bem claro, beleza? E como eu acompanhei muitos estaduais, né? E eu acompanhei todos, sem exceção, todos os times da Série A. Eu assisti mais de 2 jogos desses times da Série A. Eu tenho, obviamente, análise que eu consegui extrair para poder comentar com vocês aqui e vocês poderem utilizar essas informações na hora de apostar, né? Você ter cuidado em alguns times, você, porra, vou investir aqui nesse time porque esse time tá bem, esse time começou bem, esse time joga desse jeito, para você entender como os times jogam. Porque é muito importante você saber o estilo de jogo de cada time, principalmente no enfrentamento quando enfrentar outro tipo de equipe, tipo, pô, vai enfrentar ali 2 equipes que são reativas, ou seja, 2 equipes que gostam de jogar no contra-ataque. Ou seja, a gente espera um jogo mais truncado, então a gente evita apostar no mercado de gols, a gente evita apostar no mercado de escanteios, porque são equipes mais reativas. Pô, Marcão analisou aquele time lá e ele é bem ofensivo e vai jogar com outro time que é extremamente defensivo. Poxa, dá para pensar no mercado de escanteios aqui, favorável a esse time ofensivo. Poxa, são 2 times ofensivos que Marcão analisou. Pô, dá para trabalhar gols, dá para trabalhar escanteios, dá para trabalhar resultado desse time, porque Marcão falou que a análise dele é um time que vai brigar pelo título, é um time muito superior e esse outro time é um time mais frágil. Então, essa análise que eu estou trazendo para vocês é para isso, é para te ajudar na hora de analisar os jogos e poder fazer uma aposta melhor, tá? E se você quer ter acesso a todas as minhas apostas, todas, sem exceção, de pré-jogo, no ao vivo, na NBA, no futebol, tudo que eu faço, ter os mesmos resultados que eu. Basta você seguir as minhas bets com gestão que você vai ter os mesmos resultados que eu, tá? Cara, eu vou deixar aqui um link na descrição, entre no Clube dos 5%, até porque o Brasileirão vai começar, ou já tá rolando no momento que você tá vendo esse vídeo, e você vai poder aproveitar comigo, e eu tinha comentado, né, que o Brasileirão tá dentro das minhas 5 tops ligas, né, como apostador e também de melhores ligas para acompanhar, para assistir, né, Premier League, La Liga, Bundesliga, Brasileirão e Italiano, né, eu coloco até o Brasileirão na frente do Italiano como apostador, tá? E como amante também do futebol, beleza? Lembrando, curte o vídeo, se inscreva no canal e entra no clube. Faz isso logo, beleza? Faz isso logo. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu já vou começar com o Vitória, tá? O Vitória que na temporada passada, depois da chegada do Carpini, teve uma crescente muito grande, né, velho? O Vitória fez ali um primeiro turno ruim. Eu achava até que a gente, né? Eu achava que o Vitória iria brigar para não cair, né? Que provavelmente iria cair. Eu acreditava nisso. Só que aí o Vitória começou, meu irmão, a vencer jogos, a força dentro de casa, empatar contra os grandes, complicar a vida dos grandes, né? E o Vitória foi lá no segundo turno e já tinha escapado, né? Já tinha escapado do rebaixamento. E um time muito competitivo. Só que, para essa temporada, o Vitória perdeu seu zagueiro capitão, né, foi pro Grêmio, e perdeu o Alejandro, né, o Alejandro estava emprestado, que foi o artilheiro do time, um dos artilheiros do Brasileirão. E é uma perda muito grande pro Vitória, tá? Que nessa temporada contratou alguns atletas, né, o principal ali foi o Rato, o Wellington Rato, teve o Lucas Halter também, que eu acho muito fraco, mas tudo bem. Porém, fez um bom trabalho na temporada passada. Mesmo assim, eu acho o time do Vitória ainda muito limitado, tá? Muito limitado. Vitória que foi eliminado já da Copa do Brasil, porém se confia muito no trabalho do Carpini, que tem um bom trabalho.
joga num 4-3-3 claríssimo, né, como vocês estão vendo aqui. Inclusive eu tenho minhas dúvidas se o Vitória vai manter esse 4-3-3, principalmente com o Mateuzinho e o Wellington Rato jogando juntos. Eu acho que o time fica muito exposto defensivamente, né, vai sofrer muito defensivamente com esses dois aqui, jogando com os dois, tá? Então tenho minhas dúvidas se vai jogar. É um time que defende bloco médio, né, porque esses jogadores descem muito para poder fazer essa marcação. E um grande fator é a bola parada do Vitória, pelo menos na temporada passada, eles exploraram muito essa bola parada. Cara, sendo bem sincero com vocês, para mim o Vitória essa temporada vai brigar contra o rebaixamento, tá? Dependendo ali, pode brigar novamente por vaga de Sula. Lembrando que o Vitória joga Sul-Americana, então vai dividir um pouco sua atenção. Para mim, o foco do Vitória tem que ser a permanência na Série A, porque existe um dado que mostra o seguinte, eu já vou compartilhar esse dado aqui com você, tá? Os times que vêm da Série B, né, tá na Série B e sobem para a Série A, no primeiro ano, 30%, isso é uma estatística dos pontos corridos, tá? 30% cai no primeiro ano. E 70% voltam para a Série B em 3 anos. É um dado dos pontos corridos, do Brasileirão dos pontos corridos, tá? Isso é dado, galera. Não sou eu que estou inventando da minha cabeça, não. Isso é comprovado estatisticamente, beleza? Ou seja, o Vitória tem chance de cair porque tem um elenco muito inferior comparado aos outros times, tá? Então, para mim, a briga do Vitória ainda tem que ser contra o rebaixamento, até ir se estruturando, se mantendo ali na Série A, continuando com um faturamento muito bom, para se manter e depois montar um elenco mais competitivo, tá? É diferente do Bahia, porque o Bahia tem uma SAF, né, tem investimento ali por fora. Mas essa, para mim, é a luta do Vitória, tá? É brigar contra o rebaixamento, tentar sair o mais rápido possível, se concentrando bastante aqui no trabalho bom do Carpini, que é um excelente treinador, e pode brigar, lutar por vaga de Sula. Mas para mim a briga do Vitória é contra o rebaixamento. E olho no Mateuzinho, velho, que tecnicamente para mim é o melhor jogador do Vitória, tá? Tecnicamente joga demais o Mateuzinho, gosto bastante desse jogador. Vamos lá, o próximo elenco que está entre os piores para mim, times do Brasileirão, é o Vasco, beleza? Já sei que vai ter gente me xingando aqui, pô, por que você bota o Vasco, não sei o que, cara. O Vasco vai estar, mas para mim o Vasco dos times que estão ali, estou aqui já pegando meu cafezinho para falar do Vasco, tá? Dos times que estão ali brigando contra o rebaixamento, dos piores times que eu listei, para mim o Vasco é um dos melhores, tá? Desses times que eu vou comentar, para mim o Vasco é um dos melhores. Para mim, inclusive, eu coloquei aqui, ó, o Vasco vai brigar por vaga de Sul-Americana. Óbvio que o Vasco tem que estar com atenção máxima contra o rebaixamento, mas para mim vai brigar por vaga de Sul-Americana. Pode brigar até por uma vaga de pré-libertadores, já que agora vai para G8, né, a pré-libertadores. Vejo muito difícil para esse elenco do Vasco, mas eu acredito que isso pode acontecer. Vamos lá, o Vasco no Carioca, né, ele perdeu 4 de 5 grandes jogos, que foram os clássicos. Ele perdeu 4. Isso já mostra um problema ali do Vasco, né? O Vasco só venceu o Botafogo. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Flamengo e venceu o Botafogo, beleza? E o Botafogo, assim, que tava ligando muito não, tá? O jogo foi em São Januário, que é a força do Vasco. Para mim vai continuar sendo forte no São Januário, mas é um time ainda muito limitado. Para mim, nessa temporada, e por isso que eu não coloquei o Vasco, se fosse os mesmos jogadores da temporada passada, eu colocava o Vasco para brigar contra o rebaixamento, tá? Mas, por conta dos atletas que ele contratou, para mim o Vasco pode brigar por vaga de Sula, né? Por quê? O Vasco, na temporada passada, teve muitas lesões. Nessa temporada, vai ter a volta do Adson, né? Tem o Ryan, tem o Adson aqui. Para mim, o Adson é titular desse time. Contratou o Nuno Moreira, que mostrou ser um bom jogador, tá? O Nuno Moreira, e tem o Lloyd, então já é um reforço muito importante. Tem o Verratti lá na frente. O Coutinho é um cara que, para mim, não tem como você contar com o Coutinho. É um excelente jogador, é um bom jogador, mas fisicamente é um cara que está acabado e está lesionado, né? Tá fora até da primeira partida do Brasileirão, está lesionado. Então é difícil contar com o Coutinho, né? E é difícil contar com o Payet, ou seja, o Vasco não tem hoje um craque, né? Não tem, e para mim, por isso que eu coloquei como os piores times, porque o banco do Vasco, para mim, é um banco muito ruim, tá?
E aí no meio campo você tem o Hugo Moura ou Jair e tem o Paulinho ou Tietê. Cara, de volante o Vasco não tá ruim não, o Vasco tá bem. Eu vejo bem o Vasco de volante. E aí tem o Lucas Piton, que tá oscilando na temporada. O início da temporada passada do Lucas Piton foi muito bom, né? Acionando bastante o Verratti, mas caiu muito, né, nessa temporada. O Paulo Henrique, que eu gosto desse lateral, mas é um lateral que oscila bastante. E aí tem o João Vitor, o Lucas Freitas e para mim um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Léo Jardim, apesar de que nos últimos jogos também deu uma vacilada, mas para mim é um grande goleiro do Vasco. Então assim, o time do Vasco, comparado com os grandes, né, os times que eu considerei os melhores, para mim tá abaixo, tá bem abaixo. Mas comparando com esses times que eu vou comparar aqui, que são os piores do Brasileirão, para mim o Vasco é um pouco superior, tá? Então a briga do Vasco para mim vai ser na Sul-Americana e o Vasco tem que estar muito atento para não brigar contra o rebaixamento, porque isso pode acontecer, tá? Eu não gosto do trabalho de Carille, né? É um cara que vem com a proposta de se organizar bastante defensivamente e eu acredito que ele vai fazer isso com o Vasco. Mas é um cara que, infelizmente, ele não tem muitas soluções ofensivas, né? Os times do Carille, ofensivamente, são times, assim, cara, muito ruim. Então, eu acho que até dificilmente o Carille vai terminar no comando do Vasco no Brasileirão. Porque a torcida do Vasco vai querer que o time vá para cima, vai querer que o time ataque. E o Carille, ofensivamente, os times dele são times bem ruins ofensivamente. Vale lembrar como foi o trabalho dele, o último trabalho dele no Santos foi muito ruim. Ah, venceu o Brasileirão, se classificou. Cara, com o elenco que ele tinha, era óbvio que tinha que se classificar, né? E tinha que voltar com o Brasileirão. Mas, assim, era muito pobre. O torcedor do Santos sabe do que eu tô falando, tá? Então, você que é vascaíno, comenta aí. Você gosta do Carille ou não gosta? Mas, vamos ver. Mas, pra mim, a briga do Vasco é essa, tá? O Sport subiu, né, pra primeira divisão. O Sport que reforçou bem é o time dos portugueses, né? O Pepa, que era o ex-treinador do Cruzeiro, assumiu na temporada passada, teve um aproveitamento muito bom, né? Se eu não me engano foi 62, 65% de aproveitamento, conseguiu acesso pro Sport, tem um jogo muito posicional, né? Cada um respeitando ali sua posição, respeitando muito a posse de bola, e quando perde essa bola, eles tentam pressionar para poder recuperar de forma mais rápida essa bola, né? Então um time que busca muito ter essa posse, tá? Mas para mim ainda é um time que vai brigar contra o rebaixamento e pode brigar por vaga de Sula, tá? O time do Sport para mim é um bom time, mas ainda está com nível muito abaixo em relação aos outros do Brasileirão, aos times que já estavam do Brasileirão. Por isso que eu coloquei essa briga contra o rebaixamento, até porque a estatística mostra isso, né? Que os times que sobem, a probabilidade de ser rebaixado ali gira em torno de 30% e 70% nos 3 anos. E eu acho que o Sport ainda precisa dar algumas respostas, tá? Ganhou, eu não sei se... É porque ainda não aconteceu o segundo jogo do Pernambucano, né? Eles estão fazendo a final com o Retrô. Ganhou o jogo fora de casa, vai jogar em casa agora para decidir o título. É um time que tem os portugueses aqui, paciência, né? O Gonçalo Paciência. Contratou o Pablo, acho que o Pablo tem condições de ganhar essa titularidade. Tem o Sérgio Oliveira, inclusive, eu acho o esquema do Sport muito assim, como é que eu posso falar? Eu acho que não vai ter como jogar o Sérgio Oliveira e o Lucas Lima junto, tá? Porque são dois jogadores que não marcam tanto. São dois jogadores que organizam o meio campo, só que não marca tanto. O Sérgio Oliveira tem jogado de segundo volante, mas ele tem jogado de segundo volante na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, onde foi eliminado o Sport, no Campeonato Pernambucano. Outra coisa é no Brasileirão Série A. É outro nível, irmão. Então você jogar com dois volantes, onde só um é marcador, é muito arriscado. É muito, muito, muito arriscado, tá? Então eu acredito que o esquema tático, essa é a escalação que o Sport tem adotado, mas eu acho que isso aqui deve mudar. Eu acho que isso aqui deve mudar, porque vai ser muito difícil ele manter um time assim contra os grandes times da Série A. Não vai aguentar, tá? Para mim, vai brigar contra o rebaixamento, mais uma vez, mas pode brigar por vaga de Sula, tá? É um time que pode dar trabalho aí. Bragantino. Cara, a gente precisa entender o Bragantino, né? O Bragantino é um time que, nos últimos anos,
se destacou bastante, chegou a brigar por G4, chegou na final de Sul-Americana, deu trabalho para todo mundo, todos os grandes, quando enfrentou o Bragantino, pô, tinha uma série de dificuldades. Só que o Bragantino, no longo dos anos, ele é um time que é formado para duas coisas, tá? Óbvio que os caras querem ganhar, óbvio que os caras jogam para ganhar, mas investir em jovens jogadores, né, para poder vender. É um time empresa e essa é a proposta do time, tá? Não é à toa que é o time mais jovem do Campeonato Brasileiro com a média de 25 anos. Então, é isso que o Bragantino faz. Compra jogadores jovens para poder vender mais lá na frente, né? Inclusive tem até uma parceria com o Retrô aqui do Nordeste. E outra função do Bragantino é levar o nome da marca do Red Bull para poder vender energético. Essa é a proposta dos times do Red Bull, tá? É assim na Alemanha, é assim na Áustria, é assim nos Estados Unidos, é assim em todos os lugares do mundo. Sempre é o time mais jovem dos campeonatos, é o time que vende muitos jogadores e é o time que leva essa juventude para vender latinhas de energéticos, tá? Ah, Marcos, você está dizendo que então o time do Bragantino entra nas competições sem querer brigar por nada? Não, não estou falando disso não, pô. Eu estou falando que a estratégia é essa. E aí, dentro dessa estratégia, eles vão buscar ganhar. Eles vão buscar se destacar. E o que acontece? O Bragantino perdeu muitos atletas nos últimos anos, que vinha jogando muito bem, né? Vendeu o Claudinho, vendeu o Arthur, vendeu o Elinho, vendeu o Vitinho, tá? Que foi pro Internacional agora. Para mim, uma baita contratação do Internacional. Eu comentei, né, no outro vídeo, assista esse outro vídeo. Então, sim, perdeu muitos atletas. E agora, nessa temporada, ainda perdeu o seu melhor meio-campista, que é o Lucas Evangelista, para o Palmeiras. Então, é um novo time aqui do Bragantino. Para mim, fez uma excelente contratação, que foi o Lucas Barbosa do Juventude, tá? Então, uma perda muito grande para o Juventude. E aí, o time é o Pita, tem o Sacha também, que salvou o time na temporada passada. Vale lembrar que o Bragantino quase foi rebaixado no Brasileirão passado, tá? Nas duas últimas rodadas, a tendência era já que o Bragantino estava rebaixado. E aí venceu os dois últimos jogos e conseguiu se livrar pela combinação também de resultados. Vinicinho, Mosqueira ou Lucas Barbosa, acredito que o Lucas Barbosa vai ser titular. John, Gabriel, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, que não está vivendo já os melhores momentos. Hurtado, o Rodrigues e o Pedro Henrique, né? Perdeu também ali os seus zagueiros, que era o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, e aí perdeu todo mundo. Então, assim, é um novo time do Bragantino. Eu coloquei aqui que o Bragantino vai brigar por vaga de Sul-Americana. Tem um técnico muito bom, que era o técnico que era do Cruzeiro, o Seabra. Mas, pra mim, é um time que pode brigar novamente contra o rebaixamento, tá? É porque tem times, pra mim, pior do que o Bragantino. Por isso que eu coloquei outros times para brigar contra o rebaixamento. E coloquei, por exemplo, Bragantino e Vasco para brigar pela Sula, né? Briga por Sula. Mas são times que tem que estar com o alerta ligado, porque o rebaixamento vai estar com o farolzinho ali ligado, tá? E é um time que joga com muita velocidade nos contra-ataques, né, velho? São jogadores muito rápidos lá na frente. Então é time que, quando rouba a bola, velocidade de contra-ataque, velocidade de contra-ataque. Então, olho nisso aí do Bragantino, beleza? Mirassol, pra mim o Mirassol é um dos candidatos a voltar para a Série B, tá? O Mirassol fez uma aposta muito arriscada, né? É uma aposta kamikaze. O que foi que eles fizeram? Eles investiram em medalhões, de jogadores experientes, jogadores que estão acostumados com Série A. Só que qual é o grande problema nisso, né? Alguns jogadores aqui, é o Cleison, o Reinaldo, o Walter, o goleiro, que eu acho que vai ser titular no lugar de Muralha, né? Tem o próprio Muralha, o David Braz, tem o Imperiú. Então, assim, são jogadores, Léo Gamalho, são jogadores experientes, são jogadores rodados, tá? São medalhões, mas que a gente sabe que está longe do seu auge, né, futebolístico, tá? Se esses jogadores fossem no seu auge, né, o Reinaldo, o Cleison, David Braz, o Gabriel, o próprio Gabriel não é um grande jogador, mas esses jogadores estando num nível alto, o Mirassol acredita que ia brigar ali no meio da tabela, velho. Mas a gente sabe que os caras estão com a idade avançada, não tá mais no seu nível técnico elevado. Então, é uma aposta muito arriscada, velho. Para mim, o Mirassol pode terminar o primeiro turno já praticamente ali encaminhado para o rebaixamento, ou é um time que pode surpreender. Para mim, é uma estratégia kamikaze essa investida do Mirassol em
times medalhões. Mas é um time muito organizado, é um time que paga suas contas em dias, muito organizado, o time do Mirassol, tá? Mas para mim vai brigar, obviamente, contra o rebaixamento, ainda mais com um técnico que está estreando na Série A. A probabilidade para mim do Mirassol voltar para a Série B é muito alta, tá? Muito alta mesmo. Vamos lá, continuando, nós temos o Juventude. Para mim, o Juventude esse ano tem grande chance também de voltar para a Série B, né? Se eu não me engano, o Juventude está 3 ou 4 anos na Série A, mas tem grande chance de voltar, tá? Por quê? O Juventude, na temporada passada, oscilou muito na temporada e nos últimos momentos ali fez uma boa campanha, principalmente em casa, né? É um time muito duro de se vencer quando eles jogam em casa. Inclusive, o Flamengo não consegue vencer lá quando joga. Mas é um time que foi pouco ativo no mercado, é um time que ainda perdeu atletas, né? Perdeu o Lucas Barbosa, que eu comentei recentemente. Então, assim, não contratou, manteve seu elenco. A única investida no mercado foi o Enio, né? Que contratou agora, comprou o Enio. E vai adotar o estilo de jogo que eles sempre adotam, que é o quê? Jogar de forma reativa. Então, pô, um time, você pode ver, todos os times que o Juventude vai jogar contra, eles vão se fechar lá atrás, vai fazer aquele bloco baixíssimo, né? E vai jogar no contra-ataque. Foi assim no ano passado contra o Atlético Mineiro, contra São Paulo. Eu lembro que o São Paulo, meu Deus do céu, foram mais de 20 cruzamentos, o Atlético Mineiro também, não sei quantas finalizações, mas era osso duro de roer essa defesa do Juventude, porque eles se fecham completamente e ficam jogando só no contra-ataque, só no contra-ataque, só no contra-ataque. Só que isso tem um risco, né, velho? Isso tem um risco muito grande. Então, assim, é um elenco que vai ainda confiar no Nenê, já é um cara mais velho. Tem o Gilberto lá na frente, né? Perdeu atletas, não contratou muita gente. Cara, eu acredito que vai sofrer e para mim é um dos grandes candidatos a ser rebaixado, tá? Um dos grandes candidatos a ser rebaixado. Mirassol, Juventude, para mim vai sofrer. Ceará também, né, briga contra o rebaixamento, pode brigar também pela Sul-Americana, tá? É um time que para mim pode surpreender. Eu acho que ainda está abaixo ali de Vitória, está abaixo do Vasco, está abaixo do Bragantino, tá no mesmo nível, eu talvez um pouco abaixo do que o Sport, porque o Sport foi muito ativo nessa janela. O Sport gastou 50 milhões, né, velho? E o Ceará, pô, 50 milhões, aí você olha e Botafogo gastou 500, mas pô, pro Sport, né, foi uma investida muito boa. O Ceará é um time que dá trabalho a Fortaleza. Meu irmão, eu nunca vi isso não, velho. O Fortaleza, sempre quando enfrenta o Ceará, sofre. E o início do Fortaleza foi bem ruim, tá? Inclusive, eu não coloquei aqui o Fortaleza como piores times, por respeito ao trabalho que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos. Mas o início de ano do Fortaleza é muito ruim, tá? É muito ruim. É ligar o alerta, vai jogar Libertadores, mas é ligar o alerta pro Fortaleza e falar, meu irmão, a gente precisa mudar aqui para esse início de Brasileirão, porque o início do ano, na Copa do Nordeste, no próprio campeonato cearense, sofreu, foi muito mal mesmo. Para mim, um dos piores inícios de ano de um time da Série A, tá? Para mim foi o do Fortaleza, é o do Fortaleza, né? Foi não, é o do Fortaleza. Mas vamos ver se vai mudar. Eu não coloquei como os piores times aqui por causa disso, por causa dos últimos anos, beleza? Mas o Ceará vem com Pedro Raul, Ailon, Lucas Mugni, aí tem o Fernandinho ou Pedro Henrique, né? Pedro Henrique que jogar no Corinthians, o Pedro Raul também. Aí joga com dois volantes marcadores pra caramba, né? Com o Richardson e também o Fernando Sobral. Matheus Bahia, Ramon, Marlon e Fabiano Souza, né? Tem o Rafael Ramos também aqui. E o Bruno Ferreira. Cara, é um time de um nível técnico abaixo, tá? Comparado aos outros times da Série A. Jogando em casa vai dar trabalho, porque a torcida empurra, é que nem a torcida do Fortaleza. Em casa, o Fortaleza, vocês lembram, né? Que em Fortaleza, em casa, irmão, praticamente não perdia. Eu acho que o Fortaleza só perdeu um jogo no Brasileirão em casa. Foi um ou foi 2 jogos, tá? Era um time que em casa, sim, é muito forte. Eu acredito que o Ceará tem essa mesma força em casa, porque lá a torcida é bem dividida, Ceará e Fortaleza, e é muito forte a torcida do Ceará, tão forte quanto a do Fortaleza. E vendo o time ainda voltar para a Série A, né? É um time que marca muito, joga no contra-ataque. Só que também é um time que vem sofrendo muitos gols, tá? Principalmente na Copa do Nordeste. Eu assisti os jogos contra o Confiança, que é o time aqui da minha cidade. Pô, toma gol por vacilo demais o Ceará. Tomou 2 gols na Copa do Nordeste pro Confiança e 2 gols pela Copa do Brasil também contra o Confiança, né? E acabou buscando o empate. Mas tem que ligar esse alerta o Ceará, tá?
Para mim é um time, como eu falei, de um nível técnico mais abaixo e vai brigar contra o rebaixamento, tá? Vai brigar contra o rebaixamento Ceará. E galera, é isso, é isso. Para mim esses são os piores times do Brasileirão, tá? 2025. Se você quiser pegar todas as minhas entradas, tá aqui, Clube do 5%, o link tá na descrição. Vou deixar aqui também como recomendação para vocês os melhores times da Série A esse ano. Assista esse vídeo que tá surreal, vai te dar um norte muito bacana. E lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que todo dia tem análise aqui para vocês, tá?